Olá, hoje é dia 22 de maio e o tema desse vídeo é a deseducação pelo método Paulo Freire. E está tudo aqui nesse livrinho, Marxismo Cultural, a Revolução pela Cultura. Está lá no meu Facebook, quem quiser pode baixar, ou então mandar um e-mail aqui para mim no dextravox@gmail.com, que eu repasso sem nenhum custo via online. Aqueles que ainda não são inscritos no meu canal, basta procurar aquele botãozinho vermelho na base do vídeo, clicar em cima e já estará inscrito. O escritor Monteiro Lobato, aquele que teve seus livrinhos censurados pelo MEC do PT lá em 2014, ele dizia que um país se faz com homens e livros. E olhando para o Brasil de hoje, para a nossa realidade, nós temos que concordar com ele, pois todos os problemas nossos políticos, sociais, econômicos, morais, e eles têm consequências da nossa educação marxista, nossa educação deficiente, o nosso analfabetismo funcional ou até total. Os sociais-democratas do PSDB, do seu Fernando Henrique, e os marxistas do PT, eles sempre foram discípulos desse Paulo Freire e seus métodos pedagógicos. Né? Há uma frase desse elemento que duvido que alguém tenha conseguido entender pela falta de lógica. Ele dizia, não há saberes mais ou menos, há saberes diferentes. Como assim saberes diferentes? Os saberes são iguais. 2 mais 2 é 4 aqui e 4 no Japão. Não tem saberes diferentes. E como é que eu posso dizer, por exemplo, nós pega o peixe? Isso aí é uma frase errada, não é uma frase correta do português. Então, qual é o resultado disso? Em 2014, por exemplo, 500.000 de pessoas, 500.000 de alunos, 500 mil, tiraram nota 0 em redação. Significa que eles não sabiam escrever, não sabiam interpretar um texto, não sabiam formular uma frase, péssimo em português. Isso aí é um exemplo da nossa educação deficiente. Criamos analfabetos funcionais. No livro do Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, é uma verdadeira doutrina à opressão da qualidade de ensino. Quer dizer, a escola, que em tese deveria ser o local para a pessoa adquirir conhecimento, uma formação intelectual e profissional, ele passou a ser um local de aprendizagem de militantes políticos, onde só se fala em opressores e oprimidos, luta de classe, por aí. Em 1996, no governo Fernando Henrique, esse Paulo Freire ele participou da última grande reforma educacional brasileira, que originou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e cujos resultados estão aí para quem quiser ver. A nossa educação ficou atrasada, doutrinada e fraquíssima. Freire ele era adepto do marxismo e a sua aplicação no ensino, na educação, implantando ali no ambiente escolar a luta de classe. Ele defendia que o problema da educação era social, que os pobres tinham que ser introduzidos à política através da escola, conforme as suas teorias conhecidas. Um livro, aquele A Pedagogia da Libertação, ele defende a existência de um estudante participativo, ele não pode ser neutro na política. Isso não tem nada a ver. Ele vai lá para aprender português, matemática, história, geografia. Ele não vai lá para aprender política. Isso é outro departamento. Mas isso originou a conhecida doutrinação marxista nas escolas e universidades, que em vez de formar os cidadãos, vai formar militantes aí, dispostos a defender com unhas e dentes ideologia no meio acadêmico. Não são profissionais, não vão ajudar no crescimento do país, vão ser uns párias, né? A escola com partido nunca deu certo, nem vai dar. O governo PT, o criador da pátria educadora, nomeou então Paulo Freire patrono da educação nacional. E o resultado foi o tipo de educação que nós temos. O exemplo disso foi a greve do dia 15 de maio, aí, que a CUT, o MST, os partidos de esquerda convidaram não, eles determinaram a greve contra a falta de verba na educação, não sei o quê, mas era só para gritar Lula livre. Os estudantes estavam lá, nem sabiam o que estavam fazendo lá. Eles foram conduzidos através dos seus professores. Então, essa história de falta de verba em educação, isso aí é um mito, uma mentira. Muitos dizem, sem saber, que falta verba em educação. Não falta, nunca faltou. Não adianta também aumentar a quantidade de verba, dinheiro, que isso não melhora a educação. Isso aí só gera aumento de despesa, aumento de corrupção, acabidão de emprego, de CCs. Uma coisa interessante que... Isso é um dado do próprio MEC, que em 2015, para cada 100 professores de uma universidade, tinham 148 funcionários. Então, isso aí
o problema não é da educação, o problema é da má gestão das verbas, não é falta de recurso, é o desvio das verbas, é a corrupção, é a má aplicação das verbas. São 37 universidades federais no Brasil, onde eles não aceitam o contingencionamento de verbas aí, não é corte, significa reduzir as verbas por falta de dinheiro. Não adianta botar dinheiro de caminhão nas universidades e botar dinheiro fora, como aconteceu na UFRJ lá. Enquanto a educação brasileira for baseada nesses métodos aí, o resultado tende a ser cada vez pior, né? O nosso país ele está abaixo do ranking lá do Programa Internacional de Avaliação dos Alunos. O nosso desempenho é pífio. Por quê? Porque os alunos têm mais aula de ideologia do que português e matemática, né? Eles só aprendem a corromper suas mentes através da revolução cultural deles lá, proposta pelo Antônio Gramsci. Então, a pedagogia do Paulo Freire, aliada às vezes à omissão dos próprios pais ou dos educadores, resulta no triste futuro que os nossos jovens tenham. Sem falar na ideologia de gênero, no kit gay, aquele que foi denunciado lá no tempo que o Haddad foi ministro da Educação, essas coisas. Então, nós precisamos entender que a escola ela precisa ser sem partidos, ou sem ideologia, sem doutrinação, porque senão as coisas vão ficar cada vez mais pior. Então é urgente nós criarmos mentes pensantes, né, para ajudar o crescimento do Brasil, e não vagabundo, maconheiro, lá, pichador, black bloc, aqueles esquerdopatas lá que só perturbam dentro das universidades. Quem não acredita nisso, eu aconselho que entre numa universidade federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, para ver, dê uma passadinha na DCE, principalmente das humanas, que vocês já vão notar como as universidades estão degradadas e não se vê futuro naqueles jovens ali. Ficam repetindo o ano, entram por cota, ficam por lá e fazendo greve e sendo doutrinados. Conclusão disso, a qualidade de ensino nos últimos 33 anos aí piorou muito, não só por despreparo dos professores, como a criação das demagógicas cotas raciais, a redução da carga horária das matérias principais, aí, português, matemática, biologia, química, e os currículos às vezes inúteis, greve de todo tipo de greve de professor, greve de aluno, olha onde é que você já viu, aumento da evasão escolar, aumento da violência nas escolas, com agressão de professores e até morte de alunos já aconteceu. É isso que a gente tem visto. Então, só a educação realmente pode nos salvar. Esse livro aqui do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um príncipe, ele é descendente da família real brasileira, da princesa Isabel, do Dom Pedro II, ele escreveu um livro interessante, e ele fala aqui do mito da ideologia igualitária, a mentira, né? Diz aqui lá na página 111, diz, difundiu-se em livros escolares do ensino fundamental debates acadêmicos, sermões de domingo e discussões em mesas de bar que o capitalismo só produz opressão, que a direita é antidemocrática e militarista e cabe à esquerda, por meio do Estado, defender os desfavorecidos. Né? Essas balelas que eles pregam aí. Não tem nada a ver com isso. O ensino está assim é porque a educação foi desvirtuada. Ela foi com outro método, ela foi desviada da sua verdadeira finalidade.